Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula num dia bastante frio aqui em Curitiba. Tudo tá louco, tá um friozão, mas vamos lá, logo mais já me aqueço aqui, já começo a tirar o casaco. E hoje vamos falar das organelas e das estruturas de umas células principais. Então, gente, é uma aula assim pra gente falar do aparato geral do citoplasma de uma célula eucariótica. Claro que algumas estruturas, como os ribossomos, você vai associar a mesma para uma célula procariótica. Tranquilo? Então vamos fazer aqui, ó, falar um por um aqui está o desenho, esquematizadinho, bonitinho. Cada desenho tem um nome aqui do lado e a principal ou as principais funções dessa organela ou dessa estrutura. Vamos começar por aqui, esse aqui é mitocôndria. Mitocôndria, gente, é o que mais cai no Enem. Fique muito atento, a gente vai ter uma aula sobre respiração celular. Portanto, a gente tem uma aula só para estudar a mitocôndria. Qual é a função dela? Respiração celular. Respiração celular é o processo no qual a nossa célula utiliza gás oxigênio para a produção de ATP. Teremos uma aula só para esse processo. Temos aqui os centríolos, que é uma união de microtúbulos. Os microtúbulos, já vou falar para vocês, formam os centríolos. Esses centríolos que estão aos pares, eles formam o fuso mitótico, eles migram para o lado oposto da célula na hora que uma célula vai se dividir. Porque a partir deles, dos fusos, das fibras que eles liberam, vai ser puxados os cromossomos para os lados opostos. Por isso que eles atuam na divisão celular. E também essas estruturas, os centríolos, formam os cílios, né, auxiliam na formação dos cílios e dos flagelos. Estruturas que é uma especialidade de células para a locomoção. Espermatozoides, por exemplo, com flagelos, ou um paramécio, um protozoário que tem cílios para se locomover também. Aí temos aqui ó, os microtúbulos. Microtúbulos é um tipo de citoesqueleto. Eu vou falar nessa aula de 3 tipos de citoesqueleto que tem na nossa célula. O primeiro que nós estamos falando é o microtúbulo. São bem grandes. Eles, além de dar sustentação para a célula, eles formam os centríolos. Então pode ver, várias varetinhas aqui de microtúbulos formam um centríolo. Tranquilo? Então microtúbulo é um tipo de citoesqueleto. Temos aqui os lisossomos. Pessoal, os lisossomos eles têm uma função muito importante para a célula. Eles fazem a digestão intracelular de estruturas que têm que ser digeridas, têm que ser eliminadas. Então, existem aqui dentro dessas organelas, existem enzimas digestivas, que, pasmem, são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, que eu vou falar logo para vocês. Então, eles incorporam uma estrutura que tem que ser digerida, imagina até uma organela que já venceu ali, ela tem que ser digerida, tem que ser quebrada para ser eliminada. Então eles incorporam, essas enzimas destroem essa organela, essa estrutura, e depois mandam para fora. Então digestão celular, não confunda com digestão do intestino, é dentro da célula que está acontecendo essa digestão. Aqui só está representada uma vesícula secretora, que formam-se vesículas, por exemplo, saindo aqui do aparelho de Golgi, do complexo de Golgi, depois elas vão ser liberadas, uma secreção, por exemplo, é liberada a partir de vesículas. Então não é uma organela, é uma estrutura, né? Temos aqui microfilamentos, que é o segundo tipo de citoesqueleto que vamos falar nessa aula. Os microfilamentos, bem pequenininhos, eles dão consistência para a célula. Consistência. Além disso, eles permitem células musculares, por exemplo, o movimento celular. Então, a contração muscular se dá justamente por estas fibras do microfilamento. Actina, miosina interagem ali para fazer a contração muscular. E também ele é responsável, os microfilamentos são responsáveis por movimentos internos da célula. O mais famoso é o chamado de ciclose. Nas células vegetais, os cloroplastos eles vão girando nas células, vão fazendo um ciclo para tentar se posicionar no melhor lugar para pegar a luz e fazer a fotossíntese. Também vou falar dos cloroplastos lá. Então, falou em movimento dentro da célula, é os microfilamentos atuando ali. Continuando aqui. Peroxissomos. Pessoal, peroxissomos foi uma organela descoberta bem mais tarde, justamente porque ela é muito pequena. Só que a importância do peroxissomo é grandíssima. Primeiro, quebra o H2O2, que é a quebra da água oxigenada. Oxigenada porque tem oxigênio a mais aqui. Então, tem inclusive a enzima catalase aqui dentro do peroxissomo que faz essa quebra. Além disso, eles formam a bainha, eles auxiliam na formação da bainha de mielina das células nervosas. Aqui eu vou abrir um parênteses. Se você aquele cara está estudando, mas quer tirar um lazer, mas fica às vezes triste porque passa o final de semana vendo série, pesa a consciência, vai ver um filme que não vai pesar a tua consciência. Assista ao filme O Óleo de Lorenzo. O Óleo de Lorenzo é um filme que trata de uma condição genética de uma criança
que tem problema nos peroxissomos. Então eles falam sobre isso, envolve bioquímica, envolve citologia, de um filme que é um drama, né? Só que é bem interessante, vale muito a pena assistir para ver a importância do peroxissomo, tá? Que é dessa organela aqui. Além disso, os peroxissomos eles também atuam, eu digo também porque tem o retículo endoplasmático liso faz isso também. Mas uma pequena parte, 25% do álcool ingerido por uma pessoa é desintoxicado a partir do peroxissomo. Os outros 75% é pelo retículo endoplasmático liso, já vou falar. Então repara bem, gente, uma organela tão pequena com importância gigantesca, né? Agora sim, vamos para o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático é chamado liso porque ele não tem ribossomos nas suas paredes, por isso é liso. A principal função dele é síntese de lipídios, sintetizar lipídios, entre eles alguns hormônios, e também a desintoxicação. Gente, olha o bizu, células do teu fígado são ricas em retículo endoplasmático liso, principalmente pessoas que bebem álcool. Exageradamente ou não tão exageradamente, quanto mais exageradamente, mais as tuas células do fígado têm que produzir retículo endoplasmático liso, porque 75% do metabolismo, da quebra, da desintoxicação do álcool no sangue se dá pelo retículo endoplasmático liso. Então uma questão de Enem poderia vir falando, foi feito, uma pessoa veio a falecer por uma doença chamada cirrose. Bom, aí fez lá no fígado ali, fez uma lâmina e analisou no microscópio e viu que as organelas chamada de retículo endoplasmático liso, ou melhor, qual organela teria muito numa célula de uma pessoa que morreu de cirrose de tanto beber? Retículo endoplasmático liso. Então a questão ele pode contar toda uma historinha para vocês, falando qual é a organela, foi feita uma lâmina, viu no microscópio, qual é a organela que provavelmente esteja em grande quantidade, acima da média, nessa pessoa. Tu sabe, se falou em metabolismo, quebra do álcool, retículo endoplasmático liso. Muito importante você saber isso. Bom, filamentos intermediários, eles não são nem tão pequenos quanto os microfilamentos, tampouco não são grandes como os microtúbulos, por isso é chamado filamentos intermediários. Eles também são o terceiro tipo de citoesqueleto. Eles dão proteção mecânica para a célula. O que é proteção mecânica? Olha, a gente mexe na célula, as células estão toda hora se batendo uma na outra, tá um troço doido lá dentro. Então essa proteção, eles dão então uma resistência para a célula também, dando essa proteção ao desgaste, à batida, coisa mecânica mesmo. Além disso, ele faz adesão. É um tipo de... onde as células conseguem se aderir em estruturas, em outras células. Então, um tipo de junção ali, tá? Complexo de Golgi. O complexo de Golgi está aqui. Ele grava esse nome, pessoal, por favor, é muito importante. Complexo de Golgi é o correio da célula. Por que ele é o correio? Porque ele recebe a secreção, ainda não pronta, ele empacota e daí envia a secreção. Então, olha só, uma secreção que foi produzida, por exemplo, no retículo endoplasmático rugoso, passa antes pelo complexo de Golgi, porque ele recebe, ele empacota, e daí sim ele envia e sai por vesículas para fora da célula. Então, olha como as organelas elas estão ligadas. Tranquilo? Beleza, então o complexo de Golgi, anota aí, é o correio da célula. Temos o núcleo. O núcleo é a maior organela da nossa célula. Tanto é que quando você, bom, provavelmente, se você for fazer uma faculdade, um curso, na área da saúde, provavelmente você vai olhar na lâmina uma célula corada. Você só vai ver uma membrana, um pouquinho mais corada, né, a parte periférica da célula, um citoplasma e uma coisa preta mais escura no meio. Isso é o núcleo. É a única organela que a gente consegue distinguir num microscópio óptico, esses de práticas de histo ou citologia. E aí você vai ver uma organela gigantesca. E qual é a função do núcleo? Armazena e protege o nosso material genético. Então é como se fosse o centro de controle da célula. Porque o nosso material genético é o nosso material genético que decide, que produz proteínas, que manda o RNA transportador, RNA mensageiro, RNA ribossômico, que faz toda essa interação entre os ácidos nucleicos com os aminoácidos, depois o ribossomo monta a proteína. Então quem decide é o nosso DNA, o nosso material genético. Quais são as proteínas que tu vai produzir, a cor do teu olho, a cor do teu cabelo, da tua pele. Está tudo guardado no teu material genético. Consequentemente, ele é um centro de controle. Nós somos controlados pelos nossos genes. Então, por isso que as pessoas são diferentes, porque tem genes diferentes. Olha que interessante. Então, o núcleo é muito importante por causa disso. É óbvio, se você quiser se aprofundar, a gente tem uma aula específica falando só do núcleo. Ele tem uma membrana dupla também. Ele tem poros por onde passa o RNA mensageiro, né? Enfim, é muito interessante você ver. E aqui tem uma parte chamada de nucleolo, que é uma parte condensada do cromossomo. Porque o cromossomo é o seguinte, muitos alunos se confundem. O cromossomo é uma molécula de DNA.
Quando o cromossomo está condensado, quando essa molécula de DNA está condensado, a gente enxerga, a gente chama isso de cromossomo. Quando ele não está condensado, ele se abre para fazer síntese de proteínas e tudo mais, nesse momento ele fica um filamento gigantesco e não fica condensado como cromossomo. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Então eu falei do núcleo. Retículo endoplasmático rugoso. Ele é rugoso, pessoal, retículo endoplasmático, porque nas suas paredes tem ribossomos aderidos. Ora, qual é o papel do ribossomo? A gente falou aqui, ainda não. Já vou botar aqui, já vou botar. Qual é o papel dos ribossomos? O ribossomo faz a síntese de proteína. Portanto, se tem ribossomos aqui, o retículo endoplasmático rugoso também produz proteínas. Só qual é a diferença das proteínas que são produzidas no RER, no retículo endoplasmático rugoso, das proteínas que são produzidas, pessoal, nos ribossomos soltos no citoplasma? Qual é a diferença? É que estas proteínas que são produzidas no RER, no retículo endoplasmático rugoso, geralmente saem da célula ou vão, por exemplo, para os lisossomos, enzimas digestivas. Agora perceba, se eu colocar aqui para vocês, olha só, se eu colocar aqui os ribossomos livres, ribossomos, esses que estão livres no citoplasma, qual é a função deles? É síntese proteica. Qual é a diferença então? Olha, a diferença é que as proteínas produzidas pelos ribossomos que estão livres no citoplasma, geralmente ficam no citoplasma ou atuam dentro da célula. E, geralmente, as proteínas produzidas no retículo endoplasmático rugoso saem da célula, vão antes para o complexo de Golgi, que recebe, empacota e envia. Então, veja que a nossa célula é uma grande organização. Uma grande organização. Perceba que a complexidade da célula eucariótica é justamente se dá por isso. É como se fosse uma empresa e cada um tivesse a sua função. Se torna muito mais eficiente. Agora imagine uma célula que não tem essa divisão de funções. É muito mais desorganizada, no sentido de não consegue distribuir bem a função e, consequentemente, a sua complexidade diminui bastante. Agora, existem outras organelas que possuem, que células vegetais possuem, que nós, animais, não possuímos. Eu coloquei aqui duas. Primeiro, o vacúolo. O vacúolo, até está representado aqui, isso aqui é para representar um vacúolo. Tá? Algumas células animais o possuem, só que são pequenos. Agora, os vacúolos das células vegetais são muito grandes mesmo. Eles têm uma membrana chamada tonoplasto, só te liga. Qual é a função do vacúolo nas células vegetais? Eles armazenam diversas substâncias e atuam importantissimamente no potencial osmótico da célula vegetal. Então, para a célula não se desidratar ou para a célula não acumular muitos líquidos, eles estão atuando ali, são vacúolos. E também tem os plastos. O plasto mais importante, que você tem que saber, o principal exemplo é o cloroplasto. O cloroplasto tem clorofila, é um pigmento. E esse é o pigmento que faz a fotossíntese. Portanto, se falou em plasto, lembre-se do cloroplasto. Qual é a função dos cloroplastos? Realizar a fotossíntese. Tranquilo, gente? Ó, na aula anterior, ou na próxima aula, a gente fala de membrana plasmática, estruturas, todas as estruturas, a função, o transporte. E aí a gente já vai se encerrando aqui nas estruturas celulares. Volto a dizer, se o Enem cobra uma dessas questões aqui, uma das organelas, qual é que normalmente ele cobra? Mitocôndria. Te liga, bizu, cai direto, tá? Beleza? Gente, então para não se alongar, estamos no tempo exato. Fica aqui para todos meu grande abraço, muito obrigado por assistir até aqui. Vamos lá, gente, o teu futuro depende do teu esforço, tu consegue. Tamo junto, um grande abraço, tchau, tchau.